que impacto isso vai ter, ô Sakamoto? Resumidamente, Fabiola, nenhum, né? O que acontece é o seguinte, já existem projetos, né, tramitando por conta da bancada ruralista no Congresso Nacional para criminalizar movimentos pela reforma agrária, né, para dificultar o combate ao trabalho escravo, é verdade, vocês ouviram isso, é exatamente isso, para afrouxar regras ambientais, isso já acontece tudo. Mas o que o relatório do Salles vai fazer, vai pegar, tem alguns projetos, né, que eles vão, que ele incentiva a aprovação, tudo, mas isso não vai fazer diferença, porque quem já concorda com o Salles vai continuar concordando, quem não concorda não vai continuar concordando, vai continuar não concordando. A CPI do MST, na verdade, teve apenas uma razão, era para cutucar o governo Lula. A ideia da CPI do MST era usar o MST usar toda essa situação para cutucar o governo Lula, né? Então, o que acontece é o que eles fizeram. Fizeram uma plataforma de ataque ao governo Lula. Né? Só que o que acontece é o seguinte, é que no final das contas, a própria cúpula da Câmara, né, acabou, tipo, houve uma substituição, houve partidos do Centrão que acabaram se aproximando do governo, houve trocas internas na composição da CPI, o que, na verdade, deixou o tanto o Zucco, que é presidente, quanto o relator Salles muito irritados, porque aí diminuiu o poder interno e eles até já não vamos renovar o tempo da CPI, etc. Agora, Fabíola, a gente acompanhou, né? O que a CPI tem propostas, né, desse relatório final que eles querem considerar a ocupação de terra terrorismo. Ótimo, então vai considerar também o quê? Vai considerar tipo, se você pegar a ocupação de terras como terrorismo, né? Então você tem que pegar o que é realmente ilegal, né? Ocupação de terra tem toda uma discussão a respeito da pressão social, mas vai pegar o quê? O que é realmente ilegal, que é grilagem de terras, sonegação de impostos, né? Rurais. Você vai pegar o quê? Tipo, invasão de terras indígenas, vai considerar terrorismo também? Ou vai continuar passando pano e ajudando o pessoal que faz isso? Então é o seguinte, essa CPI, ela serviu apenas para mostrar como violento, machista, homofóbico é a bancada bolsonarista, né? Vai ficar gravado na infâmia do Congresso Nacional as histórias de ataques à deputada Sâmia Bonfim, por exemplo, na CPI do MST, né? De machismo, de ataque de gênero, entre outras, né? Foram cenas lamentáveis, né? Então, eu acho que no final das contas é uma CPI que nasceu para cutucar o governo. Ela não, ela aqui e ali o governo soube manejar a história, não vai causar nenhum dano, apenas vai ficar registrado nos anais o quão Uhum. machista ou preconceituoso é O parte da que, base Jair. o que preocupa também, né, Sakamoto, isso não apenas nessa CPI, mas na do 8 de janeiro também, é a quantidade de desinformação que ela traz, né? E extremamente prejudicial para o Brasil, para a economia brasileira. Por exemplo, nessa CPI, muita desinformação relacionada à agricultura familiar, né? E isso é muito destruidor para essas pessoas, de irem falar, porque não tem produto nenhum, aí vão numa loja, assim, é de uma desinformação para o Brasil, é muito ruim, né? Um país que já tem uma dificuldade de educação, de conseguir chegar até as pessoas, informações corretas, e aí vem uma CPI, parlamentares, disseminando notícias falsas, né? Enganando as pessoas. Extremamente grave esse conteúdo, né? Porque a gente está falando de famílias que são agricultoras, né? Olha, Fabiola, e eu diria, na verdade, essa sua preocupação, ela permeia uma série de CPIs que foram propostas basicamente pela base bolsonarista recentemente. Você teve a CPMI dos atos golpistas, que nasceu exatamente para tentar vender a versão enganosa de que, na verdade, aqueles bolsonaristas que estavam lá não eram bolsonaristas, eram atores, né? Eram coisas absurdas desse gênero, que tipo não era, quem depredou aquilo não eram vândalos, mas eram atores contratados, né? Eram coisas absurdas, né? Que as vítimas eram as culpadas, né? O STF, o Congresso, o Planalto, que eram os culpados,
porque não impediram os vândalos de atacar, uma coisa bizarra. Depois, no caso, como você bem colocou, da CPI do MST, houve muita desinformação a respeito de orgânicos, a respeito de agrotóxicos, a respeito da produção de familiar que sustenta e garante o acesso à comida de verdade na mesa dos brasileiros e das brasileiras, né, com relação à questão do trabalho escravo, com relação à questão do desmatamento, houve muita desinformação, muita mesa. Agora você tem outras também. Tem a CPI das ONGs que analisa o comportamento da atuação de ONGs ambientalistas na região da Amazônia, que também foi um festival de mentira aqui e acolá, né? Exatamente tentando, né, reverter a má avaliação do bolsonarismo nessa área ambiental. Então, ou seja, a comissão parlamentar de inquérito é um direito da oposição, é um direito da minoria no Congresso Nacional, precisa ser respeitado. No ano passado, inclusive, uma importante CPMI, uma CPI no Senado, que foi a da Covid, garantiu que o Brasil soubesse todas as maracutaias e falcatruas em cima da questão do combate à Covid no Brasil. Então, é fundamental CPI. CPIs já revelaram escândalos de corrupção envolvendo direita, esquerda, por aí vai. Agora, o que houve aqui, recentemente, nesse início desse primeiro ano, não foram comissões parlamentares de inquérito, né? Foram comissões de bobagem, foram comissões de desinformação, como você bem colocou, comissões de guerra cultural. E aí, o dinheiro do contribuinte e da contribuinte não deveriam estar sendo usados nisso. Essa delação do Maurício, esse conteúdo que o Aguirre nos traz hoje, ele é bombástico, né? Do ponto de vista jurídico para Bolsonaro, para os militares e os detalhes, né? Por exemplo, até na sua coluna você abre dizendo com padre, tenente e advogado. Chamaram o padre. Ficou faltando o quê, ô Sakamoto? Você falou que ficou faltando só o papagaio, é isso? Ficou faltando papagaio em tese, né? Porque o padre, o tenente e o advogado foram visitar o papagaio, na verdade, né? Mas esse Brasil nosso do quase golpe, as piadas tiveram que ser atualizadas, né, Fabiola? Porque as piadas vão começar. Olha, um padre, um advogado e um tenente foram visitar um papagaio, quer dizer, um presidente, e levar uma minuta golpista. Gente, é inacreditável. As figuras envolvidas são inacreditáveis. E aí, você inclusive acrescenta no meio disso, o assessor especial para relações internacionais do Palácio do Planalto, o ex-assessor especial Felipe Martins, que, vamos lembrar todos e todas, né, durante a pandemia, foi acusado de fazer um gesto de supremacista branco em um evento no Senado Federal. Né? Esses foram as pessoas que foram levar, olha, uma pessoa acusada de fazer um gesto de supremacista branco, um padre, um advogado, né? Quem é o advogado? A bolsa de apostas corre solta, né? O pessoal tem muitas teses, né? E aí, tem um militar, o próprio Mauro Cid, foram levar uma minuta golpista para Jair Bolsonaro. Fabiola, nem na mente de Dias Gomes, que criou o Bem Amado, né? Ele poderia, o Odorico Paraguaçu, né? O político populista de direita e corrupto, né? Ele poderia imaginar uma cena semelhante a essa, né? E essa cena, na verdade, existiu e colocou em risco a democracia. Para ser mais sincero, Fabiola, se esse pessoal todo fosse menos tosco, agora a gente não estaria falando tudo isso, porque a democracia teria ido para o chinelo, talvez a gente estivesse falando até de, sei lá, no exílio, vai saber. Né? O fato, né? E aí eu acho que é uma questão, ou seja, dito isso, que a crise que Jair Bolsonaro nos colocou é uma crise ética, mas também é estética, né? Dados os personagens envolvidos, a tosquice dos personagens envolvidos, a gente tem que lembrar o seguinte: eles levaram uma minuta de golpe para o Bolsonaro. A pergunta é qual minuta de golpe? A gente tem várias circulando. Tem uma que estava na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ficou preso por 4 meses, né, em meio às investigações do 8 de janeiro, porque teria, digamos, sido omisso nesse processo do 8 de janeiro, quando o secretário de Segurança Pública acharam uma minuta golpista na casa dele, que garantia às Forças Armadas poder para intervir no Tribunal Superior Eleitoral, anular as eleições, convocar novas eleições e prender adversários. Um pouco semelhante ao que estava nessa minuta que foi revelada pelo nosso colega Aguirre Talento. Né? Essa minuta, inclusive, ela foi citada pelo ministro Benedito Gonçalves lá no julgamento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, lembra? E aí o bolsonarismo ficou louco. Não, essa minuta ela não presta, não sei o que lá. Se confirmar que essa minuta é aquela minuta que está nessa história, em boa parte se justifica o desespero
do pessoal bolsonarista, porque era uma minuta-chave no processo. Mas também tem uma outra minuta. O Aguirre falou uma coisa interessante, Fabiola. Falou assim, ó, o depoimento do Mauro Cid, ele já vem para corroborar determinadas provas que a polícia já tinha encontrado. E uma das principais fontes de provas, como a gente sempre repete aqui, é o celular do Mauro Cid. O celular do Mauro Cid, de certa forma, é a grande delação e o Mauro Cid é o anexo da delação. E aí o que acontece é que naquele celular do Mauro Cid encontraram uma outra minuta golpista. Encontraram uma outra minuta golpista, né? Que estava no celular do Mauro Cid, que estava em conversas com o Mauro Cid, que também permitiria ao seu antigo chefe, Jair Bolsonaro, convocar as Forças Armadas em caso de perturbação de caos. Perturbação de caos que viria, por exemplo, com a explosão do aeroporto de Brasília, com o uso de uma bomba colocada no caminhão-tanque, bomba essa plantada por o Wellington Macedo, né, que a Fabiola comentou há pouco, né, um blogueiro que trabalhou no Ministério de Damares Alves. Então, o que acontece? A gente vai ter que descobrir qual que é a minuta golpista, qual das duas minutas golpistas são, mas o fato, Fabiola, só para concluir, parece piada que duas minutas golpistas circularam entre a alta cúpula do governo, Jair Bolsonaro, e que uma delas, ou uma terceira, vai saber, foi levada por ele, por um advogado, padre militar e um assessor acusado de fazer gestos supremacistas brancos. Parece piada, mas não é. E se fosse eles fossem um pouco menos amadores, a democracia teria sucumbido. Então, realmente, houve muita repercussão, principalmente de políticos, congressistas, muita gente comentando que realmente as revelações de Mauro Cid comprovam o que se desconfiava nos bastidores, que Jair Bolsonaro, após o resultado da eleição, tramava ali algum caminho, algum meio para não aceitar a eleição, para tentar alguma maneira de não passar a faixa para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí as investigações vão focar agora nesses personagens que foram citados, como o Felipe Martins e o Almirante Garnier, o ex-comandante da Marinha. E a informação que eu tive de integrantes da CPMI do 8 de janeiro é que a relatora Elisiane Gama vai apresentar um requerimento para convocar o Almirante Garnier, porque ela quer saber que história é essa de que ele estava apoiando um golpe de Estado, ela quer saber exatamente qual é a participação dele nessa história do golpe, e ela também vai apresentar um pedido para a quebra do sigilo telemático, justamente para ter acesso às trocas de comunicação entre o Almirante Garnier e outros integrantes das Forças Armadas, os integrantes ali do alto comando, para saber se ele articulou e realmente levou adiante essa ideia, esse plano de tentar um golpe de Estado. Mas como ainda a investigação não se aprofundou sobre o papel do almirante, não sabemos ainda que provas poderão ser encontradas. É importante a gente lembrar também que, após a delação ter sido homologada, agora ela está na fase em que a Polícia Federal e o colaborador vão entregar provas, vão fazer diligências para corroborar esses relatos. Então, a gente não sabe ainda exatamente o que é que tem de prova de corroboração para essa delação, mas o objetivo dos investigadores sim é conseguir o maior volume de provas possível para não ficar somente na palavra do colaborador, que é uma crítica que a atual gestão do governo federal faz à Lava Jato, que fazia muita delação sem prova. O ministro Flávio Dino da Justiça costuma dizer isso publicamente. Então, a atual gestão da Polícia Federal tenta se diferenciar das investigações da Lava Jato, fazendo acordos de colaboração mais robustos, mas a gente ainda não tem a dimensão de a que ponto esse acordo vai chegar. Esse assunto ainda está incipiente e vai ter muitos desdobramentos daqui para frente. O Aguirre, você falando de um ponto extremamente importante dessa questão das provas. Não há informação se Mauro Cid tem provas disso que ele falou, né? Sobre essa questão da minuta e também dessa reunião com os militares. Não há essa informação. Boa parte dos depoimentos de Mauro Cid levaram como ponto de partida as provas que a Polícia Federal já havia colhido nas investigações. Por exemplo, o caso das joias.
que era um caso que tinha muito detalhe, muito diálogo entre Mauro Cid e os auxiliares de Jair Bolsonaro, diálogos entre os integrantes ali da assessoria de Jair Bolsonaro sobre a venda das joias, tinha transação bancária com depósito no exterior, na conta do pai de Mauro Cid. Então, a base para esses depoimentos que Mauro Cid foi prestando era o conjunto de provas que já existia dentro das investigações. Agora, além disso, nos novos relatos, nessas informações inéditas que Mauro Cid trouxe, que são principalmente sobre o plano de golpe, ainda vão ser colhidos, ainda vão ser levantados elementos de prova, como registros de reuniões, câmeras de segurança, registros de entrada em prédios oficiais. Tudo isso é possível, a antena dos celulares, tudo isso é possível de ser apurado pela Polícia Federal e deve ser feito de agora em diante, né, depois que a delação foi homologada. Como é que você entende o papel das Forças Armadas, Sakamoto? Fabiola, eu acho que é um papel complexo, né? Eu acho que uma parte das Forças Armadas não embarcou na última hora no movimento golpista e por isso a democracia se manteve, né? O que claramente não fizeram mais do que obrigação e não merece palmas por conta disso, porque senão seria equivalente a agradecer a deputados, agradecer a governadores, agradecer a jornalistas, agradecer a juízes de não serem golpistas, pelo amor de Deus. Não fazem mais do que obrigação, né? Depois de 21 anos de terem de governar o Brasil sob uma ditadura violenta. Agora, eu vejo por um outro lado, Fabiola. Eu acho que, claro, teve uma parte da cúpula, a maioria da cúpula militar, não abraçou o golpe militar. Verdade. Porém, um número significativo de militares, de oficiais, né? Inclusive, estamos falando do quê? Estamos falando do almirante, do chefe da nossa marinha, que, segundo Mauro Cid, teria topado entrar. Bora lá, bora então, né? Bora pro golpe, né? E aí a gente tem o quê? Uma profusão. Temos generais, temos tenentes-coronéis, sargento, major, capitão. Todo mundo tem um monte de nomes de pessoas envolvidas. Tivemos pessoas fazendo corpo mole, né? Frente aos acampamentos golpistas. Fabiola, em praticamente toda a cidade grande do Brasil tinha um acampamento golpista na frente de equipamento das Forças Armadas. E as Forças Armadas não retiraram esses equipamentos golpistas que acabaram sendo lá fermentando o 8 de janeiro. Lá foi o barril de cerveja, foi o barril que a cerveja do 8 de janeiro fermentou, né, nesses lugares. Então houve conivência, sim, de muita gente nas Forças Armadas. Houve mais do que conivência, as Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas, fizeram aquele papelão ridículo, né, daquela comissão, daquele grupo interno para fiscalizar as urnas eletrônicas, onde já se viu isso. E aí, quando não encontraram nada, soltaram uma nota dizendo: não encontramos nada. Mas não é porque não encontramos nada que nada pode existir. Pode existir algo, só nós não descobrimos. Que falácia é essa? Ou seja, se a gente for enumerar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira dando exemplos de como nomes importantes das Forças Armadas tiveram um comportamento que, sim, contribuíram com os atos golpistas, né? Inclusive o comando das Forças Armadas. O que aconteceu só é que, na hora H, a maioria da cúpula militar, principalmente da cúpula do Exército, que é a nossa maior força, não caiu e não abraçou o golpe, né? Mas no 8 de janeiro estamos vendo, tivemos um monte de militares participando do vandalismo, né? Ou dando anuência para o vandalismo, ou protegendo os golpistas, né? Vamos lembrar que depois todos eles voltaram para o acampamento na frente do quartel-general do Exército. O Exército meteu dois blindados brucutu na frente para proteger o golpismo, né? Para não deixar, não, ninguém vai entrar, ninguém vai prender ninguém aqui, não. Né, agora, né? Então, muita gente escapou naquele momento. Ou seja, Fabiola, no final das contas, né, sim, a maioria do Exército não foi, mas ao longo de todo o processo, uma parte das Forças Armadas abraçou o golpismo e, por causa disso, merece ser punido agora. Não é vingança, é justiça. Fabiola, se por um acaso aquela bomba que o Wellington Macedo, o Jorge Washington Souza, né, e o Alan Diego dos Santos
plantaram naquele caminhão-tanque ao lado do posto de gasolina, ao lado do Aeroporto Internacional de Brasília, se aquela bomba tivesse explodido no aeroporto, né, teriam centenas de pessoas, né, teriam morrido na véspera de Natal, uma data complicada, né, uma data simbólica, centenas de pessoas teriam morrido, e aquilo teria sido usado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para uma operação de garantia de lei e de ordem, chamando os militares, né? E aí viria a sonhada intervenção militar por parte dos bolsonaristas, né? Ele mesmo fala, o George Washington fala isso, não é que eu estou tirando da minha cabeça, ele falou, a ideia era explodir para causar o caos, para fazer com que as Forças Armadas entrassem no jogo. E aí fizesse o quê? Decretasse intervenção, estado de sítio, fizesse alguma conexão mais para frente, diz, olha, isso aqui quem fez foi a esquerda, e aí anula a eleição e por aí vai. Aliás, essas minutas golpistas que foram encontradas na casa do Anderson Torres, que foram encontradas no celular do Mauro Cid, que agora o próprio Mauro Cid cita como tendo sido levados pelo padre, pelo assessor do Bolsonaro, pelo advogado lá para o Bolsonaro, todas elas também minutas como essa poderiam ser usadas, dando poderes para as Forças Armadas de fazerem algo maior e poderem intervir na democracia brasileira. Então, o que o bolsonarismo precisava, Fabiola, era de uma centelha, era de uma explosão, era de uma faísca. No dia 12 de dezembro já tinha acontecido uma coisa muito bizarra em Brasília, dia da titulação de Lula, bolsonaristas atacaram a sede da Polícia Federal após a prisão de um golpista e depois incendiaram carros e ônibus em Brasília numa noite de terror, né? Mesmo assim, a polícia botou tudo. Agora, se tivesse explodido aquela bomba, Fabiola, a Brasília teria virado um caos e talvez a história da democracia brasileira teria sido diferente. Porque uma coisa é o 8 de janeiro, é o golpismo no 8 de janeiro sob Lula. Poderia ter dado uma coisa muito ruim? Poderia, né? Não tenho dúvida nenhuma. Agora, imagina se tivesse dado essa justificativa sob ainda Bolsonaro. Ele teria abraçado a oportunidade e talvez estivesse no poder até agora. Olha, Fabiola, eu vou ser bem sincero com você. Quando eu vi a destruição no 8 de janeiro, eu estava na cobertura, no calor, eu olhei e falei assim, nossa, que fácil com que o pessoal está quebrando os vidros, né? Aí eu me liguei, acho até comentei com alguém, não sei se foi com o Thales, não, eu falei, os vidros do Planalto não são blindados. Eu me surpreendi. Eu achei que os vidros do Planalto já eram blindados. Ah, é culpa do Lula, culpa do Bolsonaro. Não, isso aí você vai botar a culpa lá atrás do Niemeyer, assim, né? Por que a sede do Poder Executivo, a sede do Poder Judiciário são praticamente aquários. São aquários. E no caso do Executivo, você vê as pessoas trabalhando, você tem gabinetes importantes virados. Então você pega um sniper, né? Com uma mira laser, pode fazer um estrago e sem ser identificado. Porque é o seguinte, gente, eu sei que pode parecer, nossa, mas não é exagero. Não é exagero, é a sede do Executivo e é um aquário. É a sede do Judiciário, é um aquário. Eu não estou nem falando de quebrar com extintor de incêndio ou com cadeira que nem o pessoal fez. Eu estou falando de bala mesmo, de tiro, né? Então eu acho que chega com atraso, e repito, não é um atraso, o governo Lula, o governo Bolsonaro, não. Chega com atraso de décadas. Na minha avaliação, o Planalto já devia ser, sim, blindado, né? Blindado. Mas isso mostra a evolução da insegurança? Não, isso eu acho que é uma garantia mínima. Você está falando do chefe do Poder Executivo, seja Jair, seja Luiz, seja quem quer que seja, estamos falando dos 11 ministros. O Legislativo é um pouco diferente, né? O Legislativo é um pouco diferente. Você tem uma área da chapelaria, um pouco lá do Salão Nobre, assim, do Salão Negro, só que boa parte já é cimento, concreto armado, né? Então eu acho que veio em boa hora e, na verdade, demorou, né, Fabiola? Já deveria ter acontecido isso há muito tempo.